Há sempre algo especial em todo e qualquer um que carrega a presença de Deus. Você pode não ser capaz de dizer o que há de especial sobre eles, mas não há como negar o quão especial eles são. Tenho certeza que você deve ter pensado em Davi. Como pode um homem ser abençoado por Deus? Como um homem pode ser considerado tão especial? Ele era tão diferente. Você não precisa pensar muito sobre o porquê. Davi soube acolher a presença de Deus. Ele não brincou com isso. Agora, você deve estar se perguntando o que realmente é a presença de Deus. Vou simplesmente explicar como uma consciência do Espírito de Deus em um crente. Para cada filho de Deus, a presença de Deus habita nele. A presença de Deus deve ser hospedada por seus filhos. Deus não deve ser hospedado por templos feitos por mão de homem. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Fomos criados para hospedar a presença de Deus. Em Coríntios 6:19 diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. Antes de entregar nossa vida a Cristo, nós fomos afastados da presença de Deus, e a fome da presença nos manteve procurando por isso em coisas diferentes. O que eu quero dizer? Buscamos várias coisas, esperando que sejamos satisfeitos com elas. Alguns buscam riqueza, alguns buscam amor, alguns procuram fama e muitas outras coisas. Mas, mesmo quando atingimos essas coisas, que percebemos que essas coisas não satisfazem, vamos procurar outra coisa novamente, sem saber que a única coisa que satisfaz é a presença de Deus. Isso é o que procuramos desesperadamente sem saber. Agora, você deve estar se perguntando por que nem todos os crentes parecem especiais, mesmo que eles tenham o Espírito Santo. Você sabe o porquê? Porque existe a consciência do Espírito, e faz muita diferença. Imagine eu comprar um iPhone 14, o mais recente, ou pelo menos o mais recente que eu conheço. Agora, eu coloco em um embrulho legal e dou para minha avó. Sabemos que quase não há limites para o que um telefone Android pode fazer, quanto mais um iPhone. No entanto, se a minha avó usa o telefone para fazer chamadas e receber chamadas, ela está utilizando ao máximo? Definitivamente não. É a mesma coisa com os crentes. Muitas pessoas têm o Espírito Santo, mas não estão conscientes dele. Não se lembra que existe um ser vivo dentro deles. O Espírito de Deus é destinado a guiá-lo por completo, e isso faz a diferença. A consciência do Espírito Santo cria a presença, que faz a diferença tangível. Para torná-lo mais simples, todo crente tem o Espírito de Deus, porque você não pode ser salvo, exceto que você esteja selado com o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus. Mas não sendo consciente desse Espírito, significa que você não está ativamente consciente da presença de Deus em você. Quais são os frutos da presença de Deus? O selo principal que mostra a presença de Deus na sua vida é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em você é equivalente à presença de Deus. É por isso que o batismo do Espírito Santo é tão vital para todo crente. Os discípulos tiveram que esperar até o dia de Pentecostés, quando foram batizados com o Espírito Santo, antes que pudessem sair com o Evangelho. O primeiro e mais importante sinal de que você carrega a presença de Deus é que você é batizado com o Espírito Santo. Quando chegou plenamente o dia de Pentecostés, em Atos 22, os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo, e suas vidas mudaram para sempre. A presença de Deus os transformou. Você recebeu o batismo do Espírito Santo. Se for assim, você tem o primeiro e principal sinal de que você carrega a presença de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que ele iria batizá-lo com o Espírito Santo. Se você é um discípulo de Jesus, você tem direito ao batismo do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo. Alguns outros sinais de que você carrega a presença de Deus são fé e confiança. Fé e confiança são sinais de que você carrega a presença de Deus. Uma coisa que a presença de Deus faz com você é que ela te enche de uma fé que não é normal. A presença de Deus torna mais fácil para você acreditar no impossível.
Você não iria mais longe do que a mente natural pensa, mas aprimoraria seus pensamentos sobre a verdade da palavra de Deus. É nesse ponto que a declaração, a palavra que diz, logo creio, faria sentido para você. O tipo de confiança que você nunca teve antes seria o que você estaria experimentando devido à palavra de Deus. Isso seria mais fácil para você perceber se você é naturalmente tímido. Você notaria que seria extraordinariamente confiante, especialmente quando tem algo a ver com o reino de Deus. Isso foi visto na vida de Pedro, que tinha negado Jesus com medo. Depois de receber o batismo do Espírito Santo, ele pregou o Evangelho e falou sobre Jesus com uma confiança que estava fora das normas. E isso levou à salvação de mais de 3.000 pessoas de uma vez só. A presença de Deus ajuda você a acreditar em possibilidades simplesmente porque onde Deus está, nada é impossível. Esta fé sobrenatural não só existiria, mas também produziria resultados. Você verá sua fé começar a operar milagres e avanços serão evidentes. Paz. A paz é uma coisa que sempre segue a presença de Deus. Paz não é sobre a ausência de problemas, mas a paz que existe mesmo quando os problemas se mostram. Você experimentaria uma paz incomum quando carregasse a presença de Deus. Mesmo quando as coisas não estão indo bem como você esperava, você teria tanta paz em sua mente quanto imagina. A paz de Deus guarda sua mente de ansiedade e medo. É o tipo de paz que faria as pessoas ao seu redor se perguntarem: eu não entendo como você pode estar em paz em tal situação. Esse tipo de paz vem com a certeza de que Deus está com você. Amor. Deus é chamado de amor. Todo o caráter de Deus define o que o amor é. Portanto, onde Deus está, o amor está. Quando você carrega a presença de Deus, você carrega um amor profundo além das emoções humanas. A presença de Deus faz seu coração terno para com os outros e te enche de amor por todos ao seu redor. Jesus foi capaz de amar aqueles que o crucificaram e até orou por eles, para que fossem perdoados. Esse tipo de amor é o que você experimenta quando você carrega a presença de Deus. Alguns chamam isso de tipo de amor imprudente, enquanto outros podem considerá-lo tolo, porque não é egoísta, mas ama mesmo aqueles que só te odeiam. Quando Jesus estava ensinando, ele ensinou que esse tipo de amor deve ser encontrado entre seus discípulos, um amor que cobre até mesmo aqueles cheios de ódio. Ele ensinou que não devemos apenas amar aqueles que nos amam, mas também devemos amar nossos inimigos. Amor só pode ser alcançado quando você carrega a presença de Deus. Alegria. A alegria é outro sinal da presença de Deus. Um dos sinais da presença de Deus é a plenitude da alegria. A alegria é bastante diferente da felicidade. A felicidade é baseada nas circunstâncias, enquanto a alegria está presente independentemente das circunstâncias. Na verdade, o momento em que a alegria é gerada, bem notado, é quando as coisas estão indo mal. É porque não faz sentido para a mente humana ainda estar alegre quando as coisas não estão indo bem. Um exemplo que realmente mostrou o que é alegria na Bíblia foi o exemplo de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. As Escrituras registram que eles oraram e cantaram hinos a Deus. Mesmo em um lugar como uma prisão, a alegria não foi abalada por suas circunstâncias. A alegria segue a presença de Deus, e é um sinal de sua presença. Quando você percebe que está alegre, mesmo quando suas circunstâncias não parecem, quando você não consegue explicar o motivo de sua alegria, é nessa hora que você sabe que sua alegria é o fruto da presença de Deus. Acesse a voz de Deus. Essa é a cereja no topo do bolo, porque em 2023 você não vai e não pode ser confundido se você ter a presença de Deus. O Espírito Santo o conduzirá constantemente e vai te dizer que caminho seguir. Ele continuamente direcionará o seu caminho. Eu consegui empregos dos sonhos e contratos de alto nível pela liderança do Espírito de Deus. Não é apenas o acesso à voz, há o favor de que a presença traz para você. Eu acredito que podemos nos aprofundar mais nesse tópico em algum momento desse ano. Não brinque com a presença de Deus. Seja intencional.